Olá, sejam bem-vindas à nossa live, a nossa primeira live desse ano. A gente já fez algumas conversas assim, pelo YouTube, né? A gente já conversou um pouquinho sobre qual é o nosso propósito e tudo, e esse ano a gente ainda não tinha feito isso. Então hoje a gente tirou esse tempo para estar conversando sobre ser dona, sobre eu e minha casa organizada, sobre estar aqui, sobre o que a gente está fazendo nos dias que estamos passando, seja por causa da pandemia, né, da Covid, seja no dia a dia mesmo. Então, para começar, sejam todas bem-vindas. Não se preocupem com o horário, eu vou deixar essa live gravada. Eu queria fazer no Instagram também, mas o meu Instagram tá com problema no Stories e também não quis entrar o vídeo ao vivo. Depois eu vou reinstalar, ver o que eu faço para estar resolvendo isso, tá bom? Então hoje vai ser só por aqui e eu vou deixar gravado e vou gravar lá no YouTube. Combinado? Muito bem. Para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Marjorie Barbosa. Para quem não me conhece, eu sou criadora do blog Eu e Minha Casa Organizada e também do programa Eu e Minha Casa Organizada. Esse programa nasceu da minha necessidade pessoal e com todas as demandas de tempo, de atividades que eu tinha, foi preciso sim criar um método, uma forma que me auxiliasse a tá conseguindo manter tudo que eu precisava manter. Então nessa época eu era muito doente, eu era extremamente sem a menor ideia de como conciliar o que eu precisava conciliar. Então eu fui em busca de ajuda. Sim, muitas das vezes as pessoas pensam que você pode tudo, que você quer fazer tudo, e realmente você pode. A única coisa que você precisa entender é que muitas vezes a gente precisa sim de ajuda e a gente precisa sim saber aonde pedir essa ajuda. O nosso grupo começou num grupo de WhatsApp, então nós éramos 256 mulheres, na época o grupo era lotado mesmo, e todas tínhamos a mesma necessidade, as mesmas dificuldades. E principalmente nós vimos que a gente não era nenhum alienígena, a gente sim tinha uma série de coisas que a gente precisava fazer e não dava conta. Então o dia era curto demais, eram tarefas demais, tínhamos família que não colaborava, enfim, tudo era motivo. Alessandra, fala pra mim aí como é que tá o áudio, por favor, se você tá me ouvindo bem. Amor, você pega pra mim no quarto da Raquel o meu fone? Pode ser que precise. Esse aqui não funciona. E um detalhe sobre live. Todo mundo tá em casa, né? Então, assim, não se preocupem com os movimentos externos, com o latido do cachorro, com a música do vizinho, porque se a gente fosse se preocupar com isso, a gente não vai fazer nunca. E o nunca é uma verdade, porque eu tava esperando um momento mais silencioso e não fazia. Vou colocar o fone para ver se melhora, tá bom? Ok. Alessandra, me fala aí se melhorou, se tá bom, se você tá me ouvindo bem, me vendo bem. A música lá fora do meu vizinho tá muito alta, por isso que a gente teve que ficar aqui dentro, mas eu espero que esteja bom a luz e tudo. Aí eu espero você me falar aí, Alessandra. Gente, essa live é principalmente para responder algumas perguntas que vieram. Por quê? Eu tô aqui com o outro celular, as perguntas estão aqui e eu vou abrir as caixinhas do Stories. Como eu falei, meu Stories está com problema. Não sei o que está acontecendo no meu Instagram, ou é porque eu ainda não sei mexer direito, mas consegui abrir as caixinhas e a gente tem algumas perguntas aqui. A caixinha tá aqui, ó. Então tô abrindo ela agora. O que acontece
no dia a dia da mulher hoje, independente da idade, da carreira, do nível social, do ministério, independente de tanta coisa, o que acontece principalmente nós temos atividades que precisamos fazer, que tomamos posse para nós, né, que nós assumimos alguns compromissos, e quando a gente percebe, nós estamos atoladas, nós estamos sobrecarregadas e pior, cansadas. Não é assim? E muitas vezes a gente fala em nome de Deus, em nome de Jesus, e assumimos compromissos que não foi Ele que nos deu. Então eu quero começar essa live contando uma história. É uma história do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Quem já leu vai reconhecer, e quem não leu, eu aconselho que leia. É um livro que realmente vira muita chave, é muito bom. E quem for entrando já compartilha a live ali no aviãozinho e manda coraçãozinho. Gente, eu adoro aqueles coraçãozinhos. Eu entro nas lives, eu vou bombardeando de coração. Então eu quero coração também. Ok, a história é a seguinte. Determinado dia, um homem... Olha os coraçãozinhos. Um homem estava cansado de não fazer nada. Cansado com aquilo que ele estava vendo, passando, os dias passando e ele não estava fazendo nada. E ele perguntou ao Senhor o que ele poderia fazer. O que ele poderia fazer naquele dia? E Deus veio conversar com ele e falou assim, olha, você quer mesmo fazer o que eu vou te mandar fazer? Sim, eu quero. Amando os coraçõezinhos, gente, manda mais, manda mais. E o homem falou, sim, Senhor, eu quero fazer, eu quero obedecer, eu quero fazer aquilo que o Senhor precise que eu faça. Deus deu para ele uma carroça nova, uma carroça muito confortável, vamos dizer assim, rodas novas, né, tudo certinho, e ele tinha que levar a carroça até o alto de um monte. Simples assim. Uma viagem em linha reta. E ele falou para um homem a seguinte orientação foi essa. Não para em lugar nenhum. Sobe o monte e deixa a carroça lá. Ele pegou a carroça, experimentou as rodas e ele viu que era fácil, que estava tranquilo, que aquilo ele conseguia fazer. E ele disse assim, isso eu consigo fazer, eu vou agradar ao Senhor e eu vou fazer com excelência. E ele foi subindo ali aquela trilha, aquela caminhada começou. Carroça nova, não batia nas pernas, tinham algumas curvas ali naquele monte, mas estava tranquilo porque a carroça cabia exatamente onde precisava passar. Gente, ele parou em um vilarejo. No vilarejo, ele tomou água, ele se alimentou e o amigo falou para ele, para onde você está indo com essa carroça? Ah, eu estou fazendo a obra. Eu preciso levar essa carroça até o alto do monte. E aí, o meu Senhor pediu e eu vou deixá-lo feliz. O homem olhou e falou assim, amigo, você é a resposta das minhas orações. Você pode levar essa pedra? Eu precisava levar e eu não tinha tempo. Ele olhou a pedra, a carroça estava vazia e ele falou assim, sim, eu posso levar. Colocou a pedra e continuou a sua caminhada. E ali ele cantava e salmodiava e se alegrava. E ele estava realmente muito feliz porque ele estava fazendo a obra, ele estava fazendo o que o Senhor pediu que ele fizesse. Um pouquinho mais na frente, ele viu outra vila e entrou. E fez pousada na casa de um amigo, um parente mais próximo, que ele não via há algum tempo. E o amigo disse assim, para onde você vai com essa carroça? Ah, eu estou na obra do Senhor, eu vou levar ao alto do monte.
Nossa, eu preciso muito levar esse feixe de lenhas. Olha, bem leve, ele tem volume, mas ele é bem leve. Você leva para mim? Ele olhou a carroça, olhou o espaço. Levo sim, eu já estou indo para lá mesmo. Colocou o feixe e ele seguiu viagem. E ele foi andando e se alegrando e falando com Deus e agradecendo a oportunidade. E todos que passavam por ele viam a alegria que ele estava, porque um coração alegre formoseia o rosto, não é verdade? E ele continuou subindo o monte. Quando ele chegou no último vilarejo, ele parou. E de novo, ele encontrou pessoas que precisavam colocar alguma coisa que levasse para aquele monte. E ele se alegrou, porque afinal de contas ele estava ajudando o próximo. Ele estava fazendo bem ao próximo. Então ele entendeu que eram as oportunidades que Deus estava dando para ele para fazer o bem ao próximo naquele caminho que Deus tinha dado para ele. Aliás, Deus tinha dado a carroça vazia, então tinha um propósito, eram ajudar os amigos. Não é assim? Tudo é um propósito. E quando ele chegou nesse último vilarejo, o amigo falou assim: amigo, eu preciso muito levar essa pedra. Olha, ela é leve, ela não é muito grande, ela vai se encaixar direitinho aqui. Colocou a pedra e ele agradeceu e subiu e foi continuando. Porém, quando vai chegando no alto do monte, vai ficando um pouco mais inclinado, não é? Quando você vai chegando no alto, as curvas vão ficando um pouquinho mais estreitas. E ele começou a sentir o peso da carroça. Ele começou a sentir o cansaço. Ele começou a andar e a carroça batia nas suas pernas. E ele começou a ficar indignado. Como que Deus tinha dado para ele uma tarefa que Deus sabia que ele não ia conseguir? Porque Deus sabe tudo. Ah, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Não, porque se fosse Deus, ele saberia que eu não tenho forças para continuar até o alto com esse peso. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Ninguém me ajuda, ninguém me ouve, ninguém se dispôs a subir comigo. E olha que as coisas eram deles. Eles tinham interesse dessas coisas chegarem no alto do monte. E ali o semblante já ficou carregado, ele já ficou triste, já ficou magoado, já começou a murmuração. E ele continuou subindo, até que ele parou e disse: eu vou largar tudo. E Deus veio conversar com ele. Meu amigo, o que houve? O que aconteceu? Ah, Senhor, o Senhor sabia exatamente qual seria o meu caminho. O Senhor sabia exatamente o que eu ia passar. E assim mesmo, o Senhor permitiu tudo isso. Deus ouviu todas as queixas. Chegou perto da carroça, olhou, examinou a carga e falou assim: o que é isso? E ele explicou dentro da lógica dele. Eu estava ajudando o próximo, eu estava fazendo a obra. E Deus, muito carinhosamente, mas com autoridade que só Deus tem para falar conosco, né? Perguntou para ele: eu te mandei subir a carroça. Eu te mandei pegar a estrada e não parar em lugar nenhum. Não se desviar para lugar nenhum. Larga esse peso e continua o que eu te mandei fazer. Ele: Senhor, mas eu não posso deixar as coisas das pessoas pela metade? Olha a minha responsabilidade. Eles têm certeza de que as coisas vão chegar lá. Deus simplesmente deu para ele uma escolha. Você pode fazer o que eu te pedi, ou você pode agradar aos homens. Alguém se identifica com essa história? De estar carregando peso que não é seu, pensando estar agradando ao Senhor e tirando a carga de outras pessoas, cargas
que essas pessoas têm condições de carregar, sim, mas que você está tomando posse. E eu coloquei uma pergunta lá se você é dona ou dona de casa. 30% das respostas foi que ela é dona de casa. E aí me perguntaram no direct o que é ser dona. E aí com essa história nós vamos responder isso hoje. Dona é uma pessoa dinâmica, ousada, notável e amada. Quantas vezes você fez isso? Pegou a carga do próximo, seja um parente, seja um filho, seja seu marido, colocou na sua carroça, pensando estar agradando a Deus, porque afinal, né, quem faz para o próximo faz para Deus. Será que é bem assim mesmo? Gente, quem não deixou as perguntas lá, pode deixar aqui e a gente vai responder também, tá bom? E assim, esse homem da nossa história tirou todas as cargas e continuou o seu caminho rumo ao que Deus tinha para ele, rumo ao melhor de Deus. A Bíblia diz que o fardo de Deus é leve. Nós teremos aflições nessa terra? Sim, teremos. Porém, Ele está conosco e nós vamos passar. Nós vamos chegar ao alto monte. E por que dentro de casa, as donas de casa estão carregando uma carga tão grande, tão pesada, tão difícil, tão insuportável na maioria das vezes? E estão colocando a culpa, né? Estão jogando essa conta para o Covid-19, mas isso não aconteceu agora. Esse programa, o meu programa Eu e Minha Casa Organizada, ele já acontece há 3 anos. E acredite em mim, as queixas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. O que aconteceu agora com a pandemia foi a gente poder responsabilizar outra coisa ou outra situação para justificar o que nós fazemos ou não estamos conseguindo fazer. E uma coisa eu te digo, uma boa notícia eu te dou agora. Você só não faz porque ainda não sabe como fazer. Mas quando você sabe o que fazer, você tira todo esse peso e começa a transformar a sua vida. Ai, Marjorie, isso é surreal. Não, não é surreal e eu vou contar para vocês como eu fiz. Eu era muito doente, né? Eu tinha limitações físicas muito importantes. E para ajudar, eu não tinha nenhum dom para ser dona de casa. Eu não queria ficar o dia todo limpando casa, eu não queria ficar o dia todo me envolvendo com coisas que eu sequer gostava. Eu não me importava com a minha casa. Eu realmente achava um peso fazer o que eu tinha que fazer. E algumas pessoas não entendem, né? Por que eu falo tanto de pia, por que eu coloco a foto e falo hoje eu venci, isso há 3 anos. E por que hoje eu venci? Porque hoje eu consegui fazer. Então eu coloco a foto e a gente posta lá no grupo e eu realmente comemoro isso. Porque antes eu simplesmente lavava a louça a cada 24 horas. Gente, não é exagero. A gente não tem um horário muito bom aqui em casa ainda. Eu estou trabalhando nisso, mas a gente ainda não alcançou de dormir no horário certo, acordar no horário certo, tomar café no horário certo. Isso a gente está em processo. E nós começávamos a fazer o almoço às 4 horas da tarde. Então, o que eu fazia? 4 horas da tarde eu lavava toda a louça, meu marido fazia o almoço e ali ficava a louça do almoço, a louça, né, de um café da noite, de alguma coisa que a gente fez à noite, do café da manhã. 4 horas da tarde do dia seguinte, ela ia lá e lavava a louça de novo. E tava aquela louça, aquela confusão na cozinha. Porque a gente pensa na louça, mas ali fica o balcão, o fogão, o chão, não é? Fica tudo bagunçado. Então, tudo que eu fiz foi começar a organizar a pia.
Quando eu vi que se eu lavasse a louça à noite, no outro dia estava bem mais fácil, se eu chegasse na pia, eu já lavasse aquilo que estava ali, à noite estava mais fácil, foi um passinho de cada vez. Marjorie, você descobriu isso sozinha? Não descobri sozinha. Como eu falei, nós somos milhões de mulheres na mesma situação, com as mesmas dificuldades. E uma americana chamada Marla Seeley, alguns anos atrás, construiu uma metodologia, construiu o sistema FlyLady. E esse sistema nasceu da necessidade dela. Ela não tirou de livros e de teorias. Ela diz que ela levou 9 meses para implantar na vida dela esse sistema. Eu, Marjorie, levei 11 meses para implantar esse sistema na minha vida. E ele consiste em quê? Pequenos passos para que você mude a sua rotina. Quando você entende que se você mudar a sua rotina doméstica, você muda a sua rotina de trabalho, você muda a sua rotina de ministério, você muda a sua vida, você começa a falar, opa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E por quê? Porque você tem que ter uma casa que te receba, uma casa onde você chega e descansa. O Baby Step de ontem, e eu vou explicar o que são os Baby Steps, era arrumar a sua cama. Então pensa comigo, você trabalhou o dia inteiro, você lutou lá fora, você teve que fazer coisas, você teve que ir em busca daquilo que é o seu resultado na sua carreira, no financeiro, no seu trabalho. Quando você chega em casa, você quer ser acolhido e não engolido pela sua casa. Quantas mulheres aqui estão sendo engolidas pela sua casa? E agora, nessa quarentena, a gente tem visto milhões de vídeos sobre cursos, inteligência emocional, tanta coisa para nos ajudar, tanta informação para nos ajudar. Isso não é novo, tá? Isso começou já há algum tempo, a gente ter acesso a tanta solução. Mas você está tão engolida, está tão embaraçada, embaralhada com todas as tarefas que tem para fazer, que mesmo que você leia um bom livro, mesmo que você tenha um bom curso, na hora de aplicar, você não sabe por onde começar. E aí, o que fazer? Um passinho de cada vez, simples assim. As coisas não são ou estão assim de uma hora para outra, elas não desandaram de uma hora para outra. As coisas começaram a bagunçar um dia de cada vez. Lembra que eu falei da minha pia, que eu lavava a louça a cada 24 horas? Cada refeição, cada coisa que nós fazemos, íamos colocando ali na pia. A sua casa é o mesmo jeito. Todos os dias você deixa alguma coisa acumulando, alguma coisa encostada, alguma coisa para depois. E quando você olha, tá aquele mundo bagunçado que você olha e fala, não sei por onde começar. E aí começam as desculpas, as responsabilizações. Não, mas é porque meus filhos não me ajudam. Não, mas é porque meu marido não me ajuda. Não, mas é porque fulano, porque ciclano, porque é Covid, por quê? Ok, não tirando a responsabilidade da família. Eu concordo que a família tem que ajudar. Porém, puxa a responsabilidade para você, faça, seja exemplo, e aí sim a gente começa a fazer a família vir para junto. Eu falei essa semana sobre isso. A sua família tem que entender por que é importante para eles te ajudar na rotina doméstica. O que eles ganham com isso? O que realmente eles ganham com isso? Qual que é a real aplicação na vida deles se eles arrumarem as camas? Uma coisa simples, não é? Essa introdução é para te mostrar que não é de uma hora para outra. Que a sua casa, sim, vai ter atividades todos os dias. Trabalho de casa
nunca termina. Você coloca ele sob controle, mas ele sempre vai estar lá para fazer. Eu costumo brincar que a roupa você vai colocando no cesto e por algum momento ali à noite, se você, eu nem deixo mais roupa no cesto à noite porque eu brinco com isso. Acho que em algum momento eles namoram, porque vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Quando você vai lavar a roupa, parece que tá tudo lá. Não é assim? Então é sob controle. Ter a casa sob o seu controle é diferente de você, nesse momento, falar assim, não, agora de hoje em diante todo mundo vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Ninguém obedece, gente. As pessoas ouvem, mas não entendem. As pessoas ouvem, mas não entendem o porquê disso ser importante. E até que ponto elas fazem parte para que isso aconteça. Percebe? Existe uma diferença enorme entre você ser a dona, e aí nós colocamos tudo maiúsculo, né? Em caixa alta, ou você ser dona de casa. A dona de casa de hoje, e isso eu tô falando sobre a minha visão, tá? Então, por favor, cada um tem uma opinião, mas eu vou falar a minha. Dona de casa hoje é aquela pessoa cansada, frustrada, que faz tudo e não vê nada feito, corre o dia inteiro de um lado para o outro, não tem alegria, quer fazer um monte de coisa e não faz, sonha até parar de sonhar, porque ela acaba chegando à conclusão de que ela não é capaz de realizar um sonho. São mulheres que têm capacidade de serem empreendedoras, mas são engolidas pela sua casa. Gente, eu acho isso tão injusto, eu acho isso tão triste. E a gente adoece o corpo quando para de sonhar. A gente adoece o corpo quando para de produzir vida. E produzir vida não é vida nos outros apenas, é vida na nossa vida. Olha, eu vou dar um exemplo simples sobre carregar as pedras. E quem chegou depois, não se preocupe, essa live vai ficar gravada e eu vou colocar ela lá no YouTube depois também, tá? Produzir vida em você é não carregar a pedra do seu marido. Seu marido, ele não está ali para ser um peso na sua vida. Seus filhos não estão ali para ser um peso na sua vida. Agora você tem que entender que eles não são você. E eles não são robozinhos que você manipula e eles fazem o que você quer na hora que você quer. Ai, Marjorie, impossível. Nossa, meu filho agora faz isso, faz aquilo, eu não tenho como lidar com ele. Você já pensou em aceitar ele como ele é? Ser exemplo de como a vida é? Mostrar para ele que ele pode confiar em você? É um começo, não é? Você começar a conversar com o seu filho respeitando os limites dele. Eu falei da cama, né? Sobre arrumar a cama. E eu sempre digo o seguinte, você fala para o seu filho todos os dias, arruma sua cama, arruma sua cama, arruma esse quarto, arruma essa cama, arruma essa cama, arruma essa cama, e ali você grita, arruma esse quarto agora, senão você vai ficar sem computador, arruma esse quarto agora, senão você não vai sair. Tá, depois que você estressou, gritou, perdeu, né, 90% da sua energia por causa de uma cama, ele vai lá e arruma a cama. Do jeito dele, mas arruma. E você, no outro dia, faz a mesma coisa. Aí no terceiro dia, você vai lá e arruma. Você já está cansada. Gente, o cansaço, o nível de energia que você gasta só mandando o filho arrumar a cama é impressionante. Tem gente que fala assim, nossa, o dia hoje foi pesado, eu tô tão cansada. E quantas camas você mandou arrumar? Quantas louças você mandou lavar? Entende? Então, o que fazer se meu filho não me obedece? Vamos começar pelo princípio. Você arrumou a sua cama? Isso é uma rotina para você? Para a maioria de nós é. Para mim também não era, tá? Como eu digo, tudo isso que eu falo
é porque eu vivi. Então, como a televisão fica no quarto, todo mundo ficava empoleirado em cima da minha cama, eu ia arrumar pra quê? Né? Na minha cabeça, não tinha sentido arrumar a cama, até eu aprender por quê. E supondo, né, que o seu filho tenha esse pensamento: mãe, eu não tô saindo de casa, eu fico aqui no quarto o dia inteiro, para que eu vou arrumar minha cama? Então seja exemplo e explique para ele o porquê arrumar a cama. Explique para ele por que trocar a roupa de cama uma vez por semana. Arrume o quarto dele e deixe de uma forma que fique tão confortável, mas tão confortável, que o sol possa entrar pela janela, que o cheiro fique gostoso. E mostra para ele a diferença entre o que é bom e o que é melhor ainda. Porque um filho ter um quarto para ele é bom, né? Ele ter liberdade dentro do quarto dele é bom, mas ele ter um quarto confortável, aconchegante, cheiroso é melhor ainda. E depois desse dia, não entre mais lá. Para que você vai entrar no quarto dele? O quarto não é dele? Isso nós estamos falando de crianças de 10 anos para cima, tá? Não vai querer fazer isso com uma criança menor, é lógico. Uma criança de 10, 11 anos, você pode ajudar até ele ter, né, aquela coordenação motora, ter o entendimento e gostar daquilo. Quanto mais cedo você começar, mais cedo ele cria o hábito e se habitua a fazer o melhor para ele. Agora, adolescente, jovem, não entra mais nesse quarto. Nossa, mas eu preciso lavar a roupa de cama, eu preciso lavar a roupa dele. A hora que ele colocar no cesto, você lava. E acredita em mim, na hora que ele não tiver aquela camiseta preferida que ele quer, ele vai colocar no cesto. Então por que ele não faz até agora? Porque ele não precisa fazer, tem você para fazer. Para que ele vai lembrar? Por que o cérebro dele vai trabalhar pensando no que ele precisa fazer no quarto dele, se tem você para ficar gritando o tempo todo? Então isso é a diferença entre ser dona da sua casa, ter autoridade e as rotinas sob controle, e ser dona de casa, escrava dos outros. E os outros são família. São aquelas pessoas que estão realmente dentro da sua casa e te usando. Teve uma vez que uma das minhas filhas falou que eu não ficava com elas, que eu não assistia televisão com elas. Naquele momento. E eu falei, olha, eu tenho que fazer as coisas. Se vocês forem me ajudar, a gente termina antes e pode assistir um filme antes. Simples assim. Marjorie, isso é de uma hora para outra? Aqui em casa foram 3 anos. Hoje, eu posso dizer que de junho, agosto para cá, as coisas estão em equipe. Eu preciso delegar funções? Claro que eu preciso, porque eu sou a dona. Então, quem sabe o que tem que fazer naquele dia sou eu. O que eu não posso fazer, eu peço. Hoje você faz isso, hoje você faz aquilo, mas a responsabilidade, de um modo geral, é minha. Mas eu tenho ajuda. Marjorie, o que você ganhou fazendo... Gente, eu já estou respondendo pergunta, tá? Marjorie, o que você ganhou implantando esse sistema na sua casa e com o programa Eu e Minha Casa Organizada? Então, eu vou responder em 2 partes. O que eu ganhei com a organização da minha casa? Eu ganhei qualidade de vida, eu melhorei a minha saúde física, né? Eu levantei mesmo da cama. E para algumas pessoas que não conhecem a minha história, isso é história até para outra live, eu morri algumas vezes, tanto que algumas pessoas falavam assim, nossa, a minha filha mesmo fala, vive morrendo. E quando eu decidi morrer vivendo, né, que foi quando eu descobri a organização, eu descobri que existe vida dentro de casa, foi quando eu decidi viver a minha vida de verdade e a minha saúde melhorou. Meu bem-estar, tudo melhorou. O que eu ganhei com o programa Eu e Minha Casa Organizada? Eu, Marjorie, não consigo, e isso algumas pessoas podem dizer que é defeito, algumas pessoas, principalmente do desenvolvimento pessoal, gostam de dizer assim,
Ah, se você precisa de grupos para fazer isso ou aquilo, então você precisa se libertar e tal. Eu não vejo necessidade dessa libertação. Então, eu, Marjorie, preciso sim de estar em grupo, de estar compartilhando, de estar junto com mulheres que têm o mesmo desafio que eu e a cada dia ir rompendo esses desafios com elas. Então, de repente, o meu desafio não é mais o mesmo que ela passou, mas o que eu passei abrevia o tempo para ela. E às vezes uma coisa que eu tô ali pelejando, que eu tô lutando, ela tem a resposta. Então sim, eu acredito que esse grupo do programa Eu e Minha Casa Organizada é um dos responsáveis para me chegar onde eu cheguei. Então, as duas respostas são essas. A organização mudou a minha vida em termos físicos, a minha saúde. O Vanderlei estava aqui na live e ele e a Nilva, né, a esposa dele, eles sempre me acompanharam de um modo geral e eles me viram de cama, eles viram o tempo que eu passei morrendo e que eu não tinha condições físicas para fazer nada. Então foi aonde o sistema Flylady se encaixou a minha necessidade. E é onde eu acredito que ele se encaixa na necessidade de toda e qualquer mulher que trabalha fora ou tem uma limitação física. Por quê? Porque um passinho de cada vez, quando você vê, você já está bem longe de onde você começou. Entende? É simples, mas não deixa de ser desafiador. É possível, mas não é de uma hora para outra. É você falar assim, não, eu vou começar e vou continuar. Não vou parar pelas vielas, pelos vilarejos do caminho. Eu vou chegar aonde eu quero chegar. E, antes de responder a próxima pergunta, vamos falar sobre aonde eu quero chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho que você pegar serve. Qualquer coisa que você fizer serve. Então, antes de você pensar em estabelecer uma meta, ter um objetivo, seguir rumo ao céu, você tem que pensar no processo. Tá. No filme Alice no País das Maravilhas, quando a Alice encontra o gato e ela pergunta qual caminho ela deve seguir, o gato faz essa pergunta para ela. Para onde você quer ir? E ela responde, eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Agora eu digo para você, aonde você quer chegar? Quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, a minha resposta também foi, eu não sei. Eu queria fazer artesanato, eu queria fazer... Aí no artesanato eu queria fazer biscuit, eu queria fazer costura, eu queria fazer crochê, eu queria fazer amigurumi, eu queria fazer doce, eu queria fazer tudo. E em termos de artesanato, eu tenho alguns dons e eu faço algumas coisas realmente. E aí eu entrei na maldição do conhecimento. Eu fazia tanta coisa que eu não fazia nada. E com isso, eu não ganhava dinheiro. E a frustração vinha. E a cobrança pessoal vem. Então é preciso você saber aonde você quer chegar. Marjorie, eu não nasci para ser dona de casa, eu não dou conta desse negócio. Eu tento, mas eu arrumo e não dá certo. Se eu for arrumar casa, eu não dou conta de trabalhar. Se eu sair para a rua, eu não dou conta de arrumar casa e eu não trabalho. Como que eu faço? Aí a gente fala em gerenciamento de tempo. Você tem que saber o que fazer, que hora fazer e se tudo isso que você vai fazer vai te levar para onde você quer chegar. O Jerônimo Temel, ele dá para você estabelecer onde você quer chegar, ele fala para você fazer um retrato. Você fazer um retrato da sua meta, do seu objetivo, da onde você quer chegar. E esse retrato, eu quero que você imagine um quebra-cabeças. Para você montar esse retrato, você precisa das peças para ele. Quando você está buscando essas peças para montar o seu quebra-cabeça, aparecem peças muito boas, mas que não fazem parte do seu quebra-cabeça. E aí eu vou dar alguns exemplos. Você quer ter uma vida organizada Marjorie, eu quero ter uma vida organizada porque eu preciso ter uma renda extra. Eu preciso gerar uma renda. E eu preciso de organizar a minha vida para que isso aconteça. Ok.
Então nós vamos de novo para outra peça do quebra-cabeça. O que você vai fazer para gerar essa renda? Quanto tempo você precisa? Percebe? Então você agora sim tem um lugar para chegar, um quebra-cabeça para montar e peças à sua disposição para que ele seja completo. Quando você pega uma peça, eu quero supor que você queira ser empreendedora, que está na moda agora, digital. Aí você pega uma peça do seu quebra-cabeça que não tem nada a ver com o mercado digital. Aí você vai dirigir Uber. Essa peça é boa? Sim, ela é boa. Ela gera renda? Sim, ela gera renda. Mas ela não faz parte do seu objetivo. Então essa peça, apesar de ser boa, não se encaixa no seu quebra-cabeça. E quando você tem clareza, percepção, você começa a descartar as peças que você não vai chegar. Ou pelo menos elas vão atrasar o seu processo. Lembra das vilas, dos vilarejos que o nosso homem ali foi entrando e pegando pedras que não eram do objetivo dele? Pense nisso. Ter clareza e percepção. Ai, Marjorie, mas eu quero fazer tudo. Eu quero ser artesã, eu quero ser empreendedora, eu quero ser costureira, eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, eu quero ser pastora, eu quero ser obreira, eu quero ser. Tudo bem, você pode querer ser tudo isso. Mas escolha por onde começar e faça uma coisa de cada vez. Então vamos pensar em algumas coisas que não dá para dividir. Você é mãe, você é esposa, você é responsável pela sua casa, você é líder do Ministério Infantil, você faz parte do louvor, você faz parte da diaconia, você é empresária, você trabalha numa empresa, você é responsável por outros funcionários. De repente, essas coisas não tem como você separar. Então, dedique-se em organizar uma de cada vez. E a minha sugestão sincera: comece pela sua casa. Quando você chega na sua casa e ao invés de ser engolida, você é acolhida por ela, você renova suas energias, você tem mais tempo para ser criativa, mais tempo e disposição para fazer o que você precisa fazer. Até aqui, dúvidas? Até aqui, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Se não, pergunta aqui embaixo. Se eu estiver falando muito rápido, fala aqui embaixo. Eu vou para a segunda pergunta. E, gente, quem eu ainda não falei o nome, sejam todos bem-vindos. Muito feliz de ter vocês aqui. Segunda pergunta que me fizeram. Marjorie, como aceitar tudo que os filhos fazem e não falar nada? Essa pergunta ela é a segunda porque a gente está nesse assunto, mas ela veio agora. Como aceitar tudo que meus filhos fazem? Gente, não é uma questão de aceitar tudo, não é isso. Você pode não concordar com o que seu filho faz e nem por isso você vai deixar de amá-lo. Nem por isso você vai deixar de acolher seu filho. Eu não passei por essa experiência com as minhas filhas, né? Minhas filhas têm 12 e 16 anos. E graças a Deus elas são muito companheiras, muito parceiras. Mas eu passei com meu marido. Meu marido, há alguns anos atrás, a gente ainda morava em São Paulo, ele fez luzes. E aquilo para mim foi o fim do mundo. Eu chorei 3 dias. Eu fiquei sem conversar com ele 4. Aquilo realmente me abalou demais. E foi muito engraçado, porque depois ele falava assim pra mim: aí, o cabelo cresceu, cortei, acabou. Você ficou brava à toa. Eu falei: não é que é mesmo? Marjorie, aí depois disso você nunca mais deu nenhum piti? Gente, eu dou piti quase todo dia com meu marido. Quase todo dia. É muito amor envolvido. Então, assim, ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer fazer as coisas e eu não concordo com tudo que ele faz. Porém, uma coisa que eu aprendi com ele e com Deus é que
ele não tem que fazer as coisas que eu gosto. Ele não tem que viver a vida que eu quero. Da mesma forma que eu não tenho que viver a vida que ele quer. Existe um respeito. E eu sempre falo sobre um livro que chama Amor e Respeito na Família. Tem ele, Amor e Respeito na Família, Amor e Respeito no Casamento. Quando você tem um tanque emocional vazio, a sua tendência é sugar o outro. Então, perceba que você tem que encher o tanque emocional dos seus filhos para que ele encha o seu tanque emocional de respeito. Então, sim, vão ter coisas que eles fazem em determinada idade que você não concorda, mas você ensinou, certo? Ele tem, de verdade, ele tem a sensibilidade e a certeza que ele pode chegar para você e expor o que ele está querendo fazer, ou ele tem que aprender na rua? Porque quando ele chega para você e fala, por exemplo, que vai furar a orelha, a casa cai. Então entenda que muitas das vezes o seu filho faz o que faz porque ele só tem o apoio lá fora. E acredite, lá fora tem apoio sim. Agora resta saber se você está disposta a encher o tanque emocional do seu filho de amor o suficiente e abrir mão da sua razão. Você pode falar, você pode orientar, mas você não pode fazer o voo por ele. Você não pode cortar as asas dele. Certo? Então, essa é um princípio. Quanto antes você começar a ensinar para o seu filho princípios e valores, os seus princípios e valores, eles vão seguir e quando eles estiverem ali na idade de cometer os próprios erros, eles vão contar com você, se eles puderem, e aí você pode direcionar esse voo. Não voar por eles, mas direcionar. Quantas mães contam as suas experiências passadas, os seus erros, o quanto fez escolhas erradas? Gente, a nossa vida é uma vida, principalmente da minha geração, é uma vida que a gente fez muita coisa errada. Vai dizer que não. Eu não tenho orgulho de tudo que eu fiz. Meu marido fala que eu tenho que escrever um livro e quando eu comecei a escrever meu livro eu fiquei com vergonha de muita coisa. Mas foram escolhas que eu fiz e foram essas escolhas que hoje me fizeram quem eu sou. A minha mãe nunca podou a minha asa. Eu voei muito cedo. Porém eu voei sem ter uma mentoria, eu voei sem ter aonde ter esse conselho, essa ajuda. Não me perdi porque realmente Deus cuidou. Porém, o seu filho pode ter essa ajuda. Você pode ser o mentor do seu filho. Você pode ser o mentor do seu marido, gente? Não, não pode. São duas pessoas que se encontraram numa altura da vida, cada um tem o seu pensamento, cada um tem as suas escolhas e cada um tem os seus resultados, mesmo sendo um só. Tem um livro que chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. E lá nesse livro ele fala, né, de pulgas sugando um cachorro que não tem. Então elas acabam sugando o sangue uma da outra. E o casamento também não precisa ser assim. Você pode deixar o seu marido ser livre e ser livre dentro de um acordo. É claro, né, que precisa ter esse acordo. Então se você acha que ele ou ela, né, que nós temos homens aqui na live, estão fazendo coisas que ferem princípios, converse. Tá certo que dá um pouquinho de medo, né? Porque às vezes uma conversa vira uma discussão, mas converse. Né? Escolha um melhor momento, veja o que tá realmente te aborrecendo, o que pode melhorar. Às vezes o que está te aborrecendo não é nenhuma coisa tão importante, mas você está tão focada no julgamento que você acaba discutindo. Marjorie, você está falando isso porque você leu aonde? Não, eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu e meu marido somos completamente diferentes. Mas a gente tem alguma coisa que nos une, que é um amor que é maior do que as nossas diferenças. Então sim, eu dou piti, sim, ele fica bravo, mas sim, a gente decidiu fazer isso dar certo. Entende? Então eu vivo tentando fazer ele feliz e em troca ele faz tudo para me fazer feliz. Gente, há 20 anos ele leva café na cama para mim.
há 20 anos eu posso estar fazendo o que for, ele faz um cafezinho e eu dou um cafezinho. Há 20 anos a gente decidiu que um vai fazer o outro feliz, certo? Isso não pode ser peso, isso não pode ser obrigação, isso é escolha. Né? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Se chegar num ponto, e ele sempre fala isso pra mim, se chegar num ponto que você achar que não dá mais pra andar junto, cara, não tem problema. Cada um segue o seu caminho. Eu sou contra divórcio, eu sou contra separação, eu sou contra isso tudo. Marjorie, por que você é contra? Porque eu já passei por isso e eu sei que não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é ter uma escolha de fazer dar certo. Ok? Alguma pergunta? Então eu vou para a terceira pergunta, e aí a terceira pergunta foge totalmente do tema filho-marido. A terceira pergunta foi a seguinte: Marjorie, você que estuda tanto, lê tanto, fala tão bem, obrigada pelo fala tão bem, Deus sabe o quanto é difícil, fala tão bem, por que não usa uma maquiagem bem feita? A pergunta é boa, gente. Eu comecei recentemente, de janeiro para cá, a fazer vídeos. Porque o programa, Eu e Minha Casa Organizada, é numa plataforma e são videoaulas. Então eu comecei a fazer vídeos. E é muito difícil para mim fazer vídeo. É muito difícil para mim estar aqui nessa hora. E todos os dias eu colocava uma desculpa. Nossa, eu preciso aprender a fazer uma maquiagem. Nossa, eu preciso de um fundo melhor. Eu preciso de uma parede branca, uma parede limpa. Nossa, eu preciso de um lugar que não tenha barulho. Nossa, eu vou precisar trocar de roupa todos os dias. Lá já tem acho que 60 e poucas aulas. E cada aula, né, tem 2, 3 vídeos, algumas um só. Nossa, como que eu vou colocar vídeo no YouTube? Nossa. E aí eu assisti vídeos, minha amiga me ensinou a passar a base. E foi uma luta, gente. Tem até no canal dela, tem o dia que ela foi me ensinar a passar essa base. A Drusila, que é a minha além de ser minha melhor amiga, ela é a minha Mary Kay, minha consultora Mary Kay. E ela me ensina a limpar, e ela me ensina a passar, e ela faz. Porém, gente, eu não gosto de maquiagem em mim. Eu acho lindo maquiagem, eu acho lindo aquelas mulheres produzidas, realmente gosto, mas em mim a coisa não fica legal, sabe? A impressão que eu tenho é que eu tô colocando uma máscara, e aí eu comentei com meu marido outro dia, falei assim, amor, aí você coloca aquele reboco todo, gente, porque é muita coisa que coloca, né? Fica parecendo que passa uma massa corrida no rosto. E aí você faz o que você tem que fazer, depois você tira. Quando você acorda, que seu marido vê aquilo, eu imagino que dê assim aquele desespero. E quando você olhar no espelho, né, dá aquele desânimo. Então, eu, Marjorie, não me adaptei a isso mesmo. E nessa busca, né, de aprender a fazer uma maquiagem, aprender a fazer o contorno certo. Gente, eu fui comprar um pincel. Comprei pincel, uma paleta de sombra e tal. Para comprar um pincel que essa minha amiga mandou comprar, chama Nobuco, não, Kumbuco, um negócio assim, que é para passar lá o pó e a base. Fui buscar, Kabuki, eu acho. A menina começou assim, olha, esse pincel é de contorno. Eu olhava para ela e falava assim, gente, contornar o quê? Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Foi assim, um gigante King Kong. E eu entendi que eu me diverti com o pincel. Meu pincel tem um cabo que tem uns glitter assim, então eu achei o máximo. Comprei o tal do pincel, de vez em quando eu uso. Mas não é para mim usar maquiagem. E realmente foi uma das razões que eu demorei tanto para fazer vídeos, que eu demorei tanto para lançar o programa, foi esse bloqueio da maquiagem. Eu, Marjorie, gosto de maquiagem, mas não gosto em mim. Eu acho lindo o trabalho das meninas, eu tenho algumas amigas maquiadoras artísticas, mas eu em mim não gosto. E te falo hoje, se você tem um trabalho, seja ele qual for, seja na internet, seja um trabalho físico, seja venda de roupas, seja venda de
quitanda aqui para nós é coxinha, bolo, essas coisas, seja qual for o seu trabalho. Se você quer que ele cresça, você vai ter que colocar o seu rosto na internet e vai ter que mostrar o seu trabalho para o mundo. Então não se prenda em roupa, maquiagem, parede para fazer o seu negócio crescer. Não vale a pena, tá? Então liberte-se disso, mostre o que você faz, quanto você ajuda as pessoas, o quanto você pode dar prazer para elas com um doce, uma festa que você monta. E sim, venha para a internet mostrar o seu trabalho. O mundo está mudando e não tem mais como correr disso. Então você tem sim que gravar vídeos, você tem sim que contar para as pessoas o que você faz e não deixe que a maquiagem ou uma parede te barre. Vergonha, gente, vergonha é você não ter o que fazer para o seu filho no aniversário dele. Vergonha, frustração é você não poder chegar no mercado e escolher o feijão que você quer comer, sabe? Porque sim, a gente passa por situações, mas se você tem um negócio e você quer prosperar esse negócio, conta para as pessoas que você tem esse negócio. Às vezes as pessoas da sua cidade não sabem. Às vezes você tem um trabalho que você possa ir para uma cidade vizinha fazer. Meu marido é churrasqueiro. Né? Meu marido é empreendedor e entre tudo que ele faz, ele é churrasqueiro. Então sim, ele fala e as pessoas convidam ele para fazer esses churrascos em outras cidades. Então conte para as pessoas o que você faz, sem se permitir ficar, ai, eu preciso disso, ai, mas eu preciso daquilo, ai, eu preciso... Gente, eu precisava de muita coisa para começar. E hoje eu falo para vocês, quem entrou no programa essa semana, viu, as primeiras aulas do programa, ali onde eu apresento o programa, elas são tão ruins de imagem, mas são muito ruins mesmo. Porque eu não tinha o celular certo, eu não tinha o lugar certo, eu não sabia fazer. Mas eu fui lá e fiz. Marjorie, você sabe tudo de marketing digital, você sabe tudo, então por isso que você faz? Não. Eu não sei mesmo. Gente, o tal do Stories do Instagram é um desafio gigantesco. Porém, eu descobri que eu quero um resultado, então eu vou ter que fazer. E aí minhas amigas me ajudam, a gente troca informações. Lembra que eu falei do grupo? O grupo se reúne, uma ajuda a outra, a gente compra cursos. O meu programa, ele tem um valor. Mas eu fiz o compromisso que se tiver um grupo de pessoas que queira comprar, eu divido o valor pelo grupo sim. E aquela pessoa é responsável pelo grupo. Eu sou responsável por ela e ela é responsável pelo grupo. Por quê? Porque nós começamos assim. Gente, eu não tinha dinheiro para comprar o primeiro curso. Foram as meninas do grupo que se juntaram comigo, nós falamos com o produtor e ele permitiu que a gente fizesse. Vale a pena você andar com um grupo de mulheres que já tem resultado ou com um grupo de mulheres que querem um resultado. Nós não fazemos as mesmas coisas, mas nós queremos sair de onde estamos. Ai, Marjorie, minha casa é uma bagunça, eu não dou conta dos meus filhos. Ok, então o meu programa é para você. Por quê? Porque eu acredito nisso. Comece organizando a sua casa. Depois que você organizar a sua casa, e aí você começa a fazer outras coisas. Entende isso? Ai, Nilva, amei. Então entenda que você precisa começar. Ser dona, ser dinâmica. Nossa, eu acredito que vocês já viram isso. Você senta no sofá, eu lembro disso na minha época de artesã. Eu e a minha amiga Drusila, a gente sentava e nós descobrimos o Pinterest. Isso tem uns 10 anos. E a gente ficava o dia inteiro, Pinterest e YouTube, Pinterest e YouTube. E a gente ficava vendo tudo que todo mundo estava fazendo. E enquanto a gente ficava ali horas vendo, a gente não estava fazendo. E aí você via pessoas ali ganhando dinheiro, pessoas já postando, pessoas realizando e a gente ali, na plateia, assistindo. Então hoje você se dispõe a sair da plateia e começar
a exercer o seu papel na sua vida. O seu papel de dona de casa não é de uma pessoa cheia de coisa para fazer todos os dias. É o papel de realizadora. Então, sim, a gente não sabe tudo. Ah, mas a gente sabe onde buscar a resposta. Tem um cara que eu chamo ele de doutor. Ele é especialista. Doutor Google. Pensa um cara. Você pode perguntar qualquer coisa lá que ele te fala. Marjorie, eu não sei onde encontrar o seu programa. Tá no Google. Você pode perguntar para ele. Você vai lá e fala assim, olha, cansei dessa vida. Eu e minha casa organizada, que ele te dá o meu endereço. Simples, né? Mas é uma escolha. Qual a sua escolha? Marjorie, eu não preciso arrumar a casa. Veja, a minha casa é muito limpa, muito organizada, minhas roupas estão em ordem, meus guarda-roupas estão em ordem, meus filhos estão engessados, porque ai deles se tirar o forro do sofá. Ok, você realmente não precisa aprender a limpar a casa. Eu tive que começar daí, eu tive que aprender a limpar. Mas você, às vezes, precisa aprender a parar de limpar a casa para ter tempo de sonhar, para ter tempo de realizar. Então, também, o meu programa faz isso, ele dá um break, porque você tem que fazer uma coisa de cada vez. Respondida essa pergunta, deixa eu ver aqui com as meninas se eu respondi direitinho. Quarta pergunta, vou até anotar aqui, essa foi boa. Quarta pergunta, Marjorie, você acha que nós trabalhamos por dinheiro? Essa menina que me fez a pergunta, segundo ela aqui, ela escreveu um texto, então eu vou resumir. Ela trabalha com marketing digital e ela ensina mulheres o pompoarismo. É um mercado bem restrito, né, bem definido. E ela disse assim, você acha que nós devemos trabalhar pelo dinheiro? Eu vou falar de mim. A gente precisa de dinheiro para viver esse mundo. Fato. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas você não tem como chegar no mercado, comprar o que você precisa, né, escolher o que você precisa e pagar batendo nas costas da menina do caixa e falando Deus abençoe. Certo? Então, sim, o seu trabalho precisa de um retorno financeiro, sim. Até porque você tem as suas despesas, tem a sua vida, e como eu falei, você não paga as suas compras com Deus abençoe, sua conta de luz e sua internet. Mas tem um detalhe nisso. Se você for trabalhar pelo dinheiro, os seus resultados vão ser muito pequenos. O marketing digital em si, ele te ensina a falar a coisa certa para as pessoas certas e as pessoas comprarem o seu produto. Tá. Só que quem trabalha por dinheiro tem uma carreira muito curta, isso na minha opinião. Eu acho que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Então, quando você permite que a pessoa realmente cresça, realmente tenha um resultado, e aí com o resultado dela, ela né, faz essa troca com você, você está dando para ela uma solução e ela está te dando um valor financeiro. Isso é troca. Então, a Lu entrou aqui agora e a Lu tem uma loja. A Lu não vende roupa. A Lu vende autoestima. A Lu vende percepção de ser dona. Porque uma mulher dinâmica, uma mulher ousada e amada, que se ama, ela não anda mulambenta, gente. Ela precisa de ir lá e comprar uma roupa nova. E ela vai pagar um valor por essa roupa, não um preço. Quem anda atrás de ganhar dinheiro ou de pagar preço, não está vivendo a palavra de Deus. O preço foi pago lá na cruz. E foi caro. Agora, hoje aqui, nós não temos que fazer sacrifícios. Nós podemos fazer trocas. E desde que o mundo é mundo, existe essa troca. Né? Quem tinha arroz trocava por quem tinha feijão. Quem tinha açúcar trocava por quem tinha, sei lá, pão. Agora hoje a gente troca pela necessidade do outro. Então, dando o exemplo da Lili,
ela faz bolo, mas ela faz pão de mel. E ela faz entregas desse pão de mel. A pessoa precisa do pão de mel. Quanto tempo ela vai gastar para fazer esse pão de mel? E quanto de dinheiro ela vai gastar para fazer? Então ela vai lá, encomenda da Lili. E ela paga pelo tempo da Lili. Então perceba que quando você compra, você não está comprando, como eu falei agora, nem o pão de mel e nem a roupa. Você está comprando tempo. Você vai fazer as suas costuras? Você vai fazer todas as suas roupas? Quanto custa a quantidade de tecido que você estraga e não sai do jeito que você quer? Ah, Marjorie, eu sou costureira, eu faço as minhas roupas. Tudo bem. Você é costureira, você faz as suas roupas e pode fazer de outras pessoas. Mas nós estamos falando, vamos dizer aqui, os dois exemplos que eu dei. A Lu vende roupa, a Lili vende, pão de mel. A Lili vende o pão de mel para a Lu e já vê uma peça que ela gosta. Olha, simples assim. Agora, vamos falar de ministério. Nós temos tios e tias do Ministério Infantil que fazem recursos visuais. Eu tenho aqui na cidade que eu conheço mais de perto a tia Neide. Ela faz recursos maravilhosos e ela ensina a fazer esses recursos. Ela tem o canal que ela ensina, no nosso curso ela ensina. Quanto custa a quantidade de tempo material que você gasta para fazer um menino, né, vamos dizer assim, desse tamanho, orando? Sai muito mais caro do que você encomendar dela. Marjorie, quem corta seu cabelo? Geralmente, hoje, minha filha. Por quê? Porque eu só tiro as pontas. Mas quando eu quero fazer um corte mais assim, eu vou no salão. Simples assim. Então, não se prendam mais em colocar valor no seu trabalho. Então, daqui nós já falamos 3 coisas pelas perguntas que vieram. Primeiro, começa pela sua casa. A organização começa pela sua casa. 4 coisas. Segundo, você não tem que carregar pedra pelos seus filhos e seu marido, cada um que carregue a sua. Tenha empatia, tolerância e ame os seus filhos e o seu marido dentro das escolhas que eles fazem também. Não aceite o pecado, mas ame o pecador, não é assim? Simples assim. Terceiro, você tem que colocar o seu rosto na internet e começar a se apresentar para as pessoas. Marjorie, eu tenho dificuldade em gravar vídeo. Marjorie, eu tenho dificuldade para falar com as pessoas. Se você for pensar bem, a gente não tem dificuldade. Quando você tem um porquê inabalável, você vai lá e faz o que é difícil. Então, o que é mais difícil? Colocar o rosto aqui na internet e me apresentar para vocês, e agora vocês sabem que o meu programa existe, ou ficar ali, nossa, ninguém compra, nossa. É uma escolha. Hoje eu tô aqui, mas eu quero participar da live de todo mundo que passou aqui. E o quarto, né, e não menos importante, não tenha medo de vender o seu produto. Isso foi um tabu para mim por muito tempo, porque por ser pastora eu achava que eu tinha que fazer tudo de graça. E não é isso que a Bíblia ensina, gente. Não é isso que a Bíblia ensina. Tanto que Paulo vendia rede. Ele fazia tendas para vender, para não ser pesado para a igreja. Então, sim, existe essa troca e cada um supre a necessidade do outro. Então, voltando no que eu falei das meninas. Uma faz pão de mel, a outra faz roupa. Se a Lu quer pão de mel, ela encomenda da Lili. Se a Lili quer uma roupa, ela encomenda da Lu. Ó, simples. Não queira fazer coisas que não estão na sua alçada, como eu falei. A gente pode brincar de fazer muita coisa, mas a sua vida é coisa séria e não dá para voltar atrás. Certo? Mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram perguntar aqui? Deixa eu ir ali na caixinha de novo, porque ela fechou e eu não consigo... Peraí, para mim ver a 5ª pergunta.
Marjorie, como ter controle sobre a lavanderia se todos os dias tomamos banho? É uma pergunta bem simples, né? Na lavanderia, não tem muito segredo não, gente. Para você manter a sua lavanderia em ordem, é você ter uma carga de máquina todos os dias. Tirou do varal, já resolve. Então, no programa eu ensino que a roupa tem estações aceitáveis, né? Você tem o guarda-roupa ou a gaveta, você tem o seu corpo, o cesto de roupa suja, o varal. Essas são as estações aceitáveis. Então, ou a sua roupa está na gaveta, ou está no seu corpo, ou está no cesto de roupa suja, ou na máquina de lavar, ou está no varal. Saiu do varal, para onde que ela tem que ir? Para a gaveta, para o guarda-roupa. Então, é aqui que algumas lavanderias se perdem, porque a roupa sai do varal e vai para uma cadeira encostada no quarto, vai para um monte, né, em algum lugar, fica na lavanderia jogada. E, de novo, eu vou falar de mim. A minha lavanderia era uma benção. Porque lavar roupa na máquina é muito fácil, né? Você vai lá, coloca a roupa, ela bate, você põe no varal. Tranquilo. Tanto que quando a minha máquina tá legalzinha, eu nem falo que eu lavo roupa. Porque ela faz tudo sozinho, né? O problema era quando eu tirava do varal. Então eu tenho um balcão, na época era uma caixa daquelas de enxoval, e eu ia tirando do varal e jogando ali em cima. Essa caixa fica exatamente na frente da janela da cozinha. Então a minha cozinha tá aqui e a área tá aqui, e a roupa ia subindo, 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 e você ia precisando, ia lá pegando, até que um dia meu marido falou assim, nossa, como essa cozinha tá escura. Que eu olhei, a roupa já tinha tampado toda a janela. Fora que cachorro subia, arrastava, jogava no chão, sujava de novo. Então, sim, a lavanderia, ela é pior nessa parte. Outra coisa que a gente costuma fazer na lavanderia é deixar os tapetes, sapato, tênis dentro do tanque e ali fica por semanas. Então, quando você quer colocar a sua lavanderia em ordem, é uma carga de máquina por dia. Permita que seu tanque fique limpo, livre e seco. E nunca permita que as suas roupas passem de uma semana para outra. A nossa semana começa no domingo, então você resolve a sua lavanderia toda até sexta-feira. Marjorie, você não conseguiu lavar até sexta-feira, o que você faz? Eu faço isso no domingo. Por quê? Sábado é meu dia de descanso. Então hoje eu tô aqui com vocês já há 1 hora. Por quê? Porque hoje é meu dia de descanso. Eu posso fazer o que eu quiser no sábado. Posso lavar roupa no sábado? Posso, se eu quiser. Mas eu escolho, né, fazer com que essas estações funcionem e eu tenho os dias certos de lavar roupa. Aqui em casa nós somos 4 pessoas, a gente suja roupa normalmente, né? Todo dia toma banho, todo dia troca. Agora, quando meu marido sai que volta, já tem que lavar essa roupa e roupa de cama. Então eu lavo na terça e geralmente na sexta. Se eu não lavei na sexta, como eu disse, eu lavo no domingo ou na segunda. Tirou do varal, já passa, já guarda. Essa roupa não pode ir para lugar nenhum. Nem cadeira, nem cesto de roupa limpa, nem ficar jogada em lugar nenhum. Eu acho que dobrar a roupa que você tirou do varal, que a minha amiga falou aqui agora que ela dobra as roupas, né? Assim que ela recolhe, ela já dobra. Eu acho um serviço inútil. Porque o tempo que eu levo para dobrar, eu já guardo. Né? Ou eu já guardo ou eu já resolvo. O que tiver que passar já resolve. Dúvidas? Respondeu? Então vamos para a 6ª pergunta. Já está quase acabando as perguntas aqui, gente. Deixa a pergunta aí de alguma coisa que você queira falar. Se você quiser perguntar sobre o programa, se você quiser perguntar sobre o sistema FlyLady. Um detalhe sobre o sistema FlyLady é que o site oficial da FlyLady é flylady.net e é gratuito, tá? Não tem um custo para você conhecer o sistema, não. Nós somos mais de 300 Flybabies no Brasil falando sobre esse sistema, então às vezes você pode não gostar do jeito que uma explica, mas gosta do jeito que outra explica, vale a pena você conhecer sim. Então a 6ª pergunta...
Gente, por que a caixinha fecha, né? Eu custei a aprender a abrir, agora que eu aprendi a abrir, não sei por que ela fecha. Sexta pergunta. Marjorie, sou mãe, solteira, trabalho fora e tenho compromisso com a minha igreja. Não dou conta de cumprir com a minha escala, nem na igreja e nem na rotina doméstica. Por onde começar? Essa daqui, quem perguntou foi a Magnólia. Magnólia é você, Mag? Do irmão Rafael? Que não tem a foto aqui. Bom, Magnólia, por onde começar? Primeiro, se você trabalha fora, provavelmente a sua vida gira em torno do seu horário de trabalho, né? A gente tem um ritmo que gira em torno disso. Você pode ver que tudo que você faz é quando você está de folga ou quando você está de férias, não é assim? Então, supondo que você trabalhe... Não pode ser a Magnólia, porque a Magnólia não é mãe solteira, né, gente? Quando você pensa que você tem um ritmo de trabalho, você tem uma responsabilidade e você precisa perceber qual o tempo que você tem para fazer isso. Então, se você trabalha fora, sua vida está em torno ali de seus horários de trabalho, folga e férias, tenha percepção de quanto tempo você tem fora do trabalho. A gente tem uma roda que chama Roda do Tempo. E ela é muito simples, né? Fui eu que criei essa roda e quando eu criei, eu ainda não conhecia a Roda da Vida. Mas ela é bem parecida, se você conhecer a Roda da Vida. Você vai fazer um círculo. Você pode fazer um círculo ou um quadrado e fazer listras, se você preferir. Você vai fazer um círculo de 24 horas, uma pizza. Cada parte que você fizer, você vai colocar a hora do dia. Então, você vai pôr ali 24 horas. Supondo que você trabalhe das 8 às 5. Então, você vai colorir esse horário, porque esse é um horário que já tá comprometido e você vive em volta dele. Então, você vai fazer uma roda dessa por dia da semana, porque de repente você não trabalha na quarta, entendeu? Ou não trabalha sábado e domingo. Então, de novo, você faz um círculo, cada parte desse círculo é uma hora do dia, você vai colorir, né, o tempo que você fica no trabalho e o tempo que você fica dormindo. Porque para você ser uma pessoa produtiva, você precisa dormir. Né? Para você ter clareza, percepção, energia, você precisa dormir. Então, esse horário já está comprometido. Vocês vão perceber que das 24 horas, a maioria das mulheres tem no máximo 4 horas. E nessas 4 horas, elas têm ministério, casa, filho, comida, passeio, diversão, estudo, para encaixar nessas 4 horas. É difícil? Não, gente, não é difícil. O que é difícil é você ficar patinando, tentando fazer das suas 24 horas tudo ao mesmo tempo. Então, como percepção, faz isso. Tenha percepção de quanto tempo real você tem, qual dia da semana você tem mais tempo e menos tempo. Se você for uma pessoa como a Magnólia, que trabalha, tem ministério, você vai ver que você tem menos tempo ainda. E se for alguém que está fazendo faculdade, aí você tem que também colocar esse horário da faculdade como já de compromisso. Quem faz faculdade, pelo menos, né, eu tenho hoje 40 alunas lá no programa. E tenho, acho que 12 que estão fazendo faculdade, que começaram o ano passado, a faculdade. Elas têm, em média, 2 horas por dia. E aí, o que nós fizemos para que elas pudessem acompanhar o programa? Elas não param, sentam na frente do computador para poder fazer o programa. A gente tem a regra do Baby Step 1, que é arrumar a sua pia toda noite, né? Brilhar a pia toda noite. Então, o que eu falo para elas? Você vai pegar o seu celular e vamos facilitar tudo, né? Você pega o seu celular, você vai colocar aqui do lado, deixa eu fechar aqui para vocês verem. Aqui, na tela principal, vocês vão colocar Hotmart, que é esse sinalzinho aqui,
não sei se dá para ver direitinho. Coloca o Hotmart do lado do WhatsApp. Quando você for entrar, né, for lavar a sua louça, você já clica e entra no programa. Enquanto você finaliza a cozinha, você assiste o programa. Se tiver alguma atividade, você já cumpre e me envia. Se tiver alguma dificuldade, a gente já marca o horário para resolver essa dificuldade. Qual que é o diferencial disso? Fazer o difícil ficar fácil. Do mesmo jeito que você aperta para entrar Facebook, WhatsApp, você já entra no programa. Assiste ali a aula. As aulas são curtas. Em média, elas têm 15, 20 minutos. Aí tem uma atividade para você cumprir no dia seguinte. Por quê? Você precisa saber o que você vai fazer no dia seguinte, né? E que hora, que tempo você tem para fazer. Então isso é você começar a programar. Ela disse aqui que ela faz tudo isso e ainda tem o ministério. Também coloque o seu horário de culto, o horário que você está nas suas reuniões, seja diferente da sua denominação, como compromisso. Quem tem ministério geralmente só tem 1 hora por dia para cuidar da casa. E aí agora vem a notícia boa. Quando você entra no sistema FlyLady, e aí eu não estou falando de entrar no meu programa, quando você entra no sistema FlyLady, simplesmente você vai fazer as suas missões por 15 minutos por dia e estabelecer rotinas. No Instagram, eu estou colocando todos os baby steps e a gente está estabelecendo rotinas. É claro que lá eu coloco de uma forma genérica. E no programa a gente faz conforme a sua necessidade, conforme a sua realidade, da sua casa, do seu tempo. Mas vale a pena você entrar no Instagram, você vai ver lá, como eu falei, eu comecei agora a mudar algumas coisas no Instagram e hoje ele é todo laranjinha. O primeiro laranjinha que tem é para você fazer a sua meta e depois eu comecei os baby steps. Vale a pena você dar uma olhada lá, faz pergunta e estabelecer uma rotina. Marjorie, 15 minutos? Sim, 15 minutos. E lembrando que a Marla sempre fala, sua casa não ficou assim de um dia para o outro. Por que que você quer que ela mude de um dia para o outro, né? Então, para quem tem essa rotina, como a da Magnólia, trabalho, marido, filho, casa, ministério, e aí eu acrescentei, né? E ainda faz faculdade, você tem que ter percepção de qual o horário você realmente tem para cumprir e fazer a sua vida ficar diferente. Isso se chama gerenciamento das atividades. O mesmo tempo que eu tenho é o tempo que você tem. Nós temos 24 horas, ponto. E aí? Eu trabalho fora, faço faculdade, como que eu faço? As donas compram tempo. O que é comprar tempo? Eu quero fazer uma mudança na minha vida e eu não tenho tempo de ir na internet, e tem muito conteúdo bom na internet, tem muita coisa boa gratuita na internet, mas você vai precisar cavar. Então, eu não tenho tempo para chegar lá na internet e ficar o tempo todo buscando uma solução e seguindo dicas picadas, né, fracionadas. Então, o que eu faço? Eu compro um curso que já me dá o caminho que eu tenho que seguir. O que eu fiz, né? Juntei com as meninas e o primeiro curso que nós compramos foi inteligência emocional. Eu precisava ter essa inteligência emocional, entender o porquê que eu respondia, as circunstâncias como eu respondia, para fazer o que eu faço. Então percebam, é de onde você quer começar. Marjorie, tá, como que você faz hoje para comprar tempo? A minha equipe de trabalho hoje é a minha família. Então, às vezes eu preciso que a minha filha mais nova edite um vídeo. Às vezes eu preciso que meu marido assuma a cozinha naquele dia. E aí é independente dele querer. Ele cozinha mais do que eu, mas tem dia que ele também está ocupado com as coisas dele. Então a gente, né, se equilibra. E a minha filha mais nova cuida de Instagram, Facebook, algumas coisas que eu preciso. E sim, elas recebem por isso uma comissão das minhas vendas. É comprar o tempo, é dar valor ao tempo do outro. A sua casa só vai dar valor ao seu trabalho quando você der valor ao seu trabalho.
Comprar tempo é você abreviar aquilo que você precisa como resultado. Para que eu vou reinventar a roda se alguém já foi lá e já fez e deu certo? Então, quando eu quis aumentar a minha produtividade, qual foi o curso que eu comprei? Curso de produtividade. E qual foi o professor que eu elegi para mim? Jerônimo Temel. Eu quis aprender GTD. Qual foi o professor? GTD também é um método, um processo de organização. E eu elegi a Thaís Godinho para falar de GTD. Certo? Então, assim, é você ir lá e eleger alguém que você queira. Lu, você quer o link de quê? Desculpa, que tá aqui, me mande o link dele. O link de quem? E aí eu já escrevo para vocês aqui o link que você quiser. Então, sempre tenha em mente que você pode comprar tempo. E quanto custa? Isso é uma frase do Jerônimo. Porque quando a gente foi comprar o programa, realmente era muito caro para mim na época. Né? E eu falei assim, gente, como que eu vou fazer? E quando eu fiz essa pergunta, que eu falei, nossa, eu quero tanto, eu preciso disso, como que eu vou fazer e tal? Quando eu, olhando lá, e eu entrava, via, e ele olhou para mim assim, internet é uma coisa surreal, né? Porque na hora ele respondeu assim, quanto custa viver do jeito que você está vivendo? Sabe aquelas chamadas que aparecem do nada na sua frente quando você está procurando alguma coisa? E foi bem assim, nossa, como é que eu vou fazer? E eu conversei com meu marido e eu queria tanto, e eu precisava daquilo, aquilo ia mudar tudo. E aí eu, cara, quanto custa viver do jeito que eu tô vivendo? Entende? E, Marjorie, o dinheiro brotou de uma hora para outra? Não, mas eu acredito de verdade que quando você põe o pé, Deus põe o degrau. Se você quer muito uma mudança, se você quer muito uma transformação, você faz acontecer. Eu estou acompanhando as aulas do Diogo Hudson, que é Escola de Heróis. Muito, muito, muito bom. Eu não conhecia e eu comecei a seguir ele agora. E tem aula todos os dias de quase 2 horas, mas vale a pena cada minuto. E ele falou o seguinte, quanto custa para você continuar vivendo do jeito que está vivendo? Não era essa a pergunta que o Jerônimo fez? Tudo bem. Como que eu fiz o curso? Chamei as meninas de novo. E as meninas que toparam fazer não davam o valor do curso. A gente não conseguiu alcançar. Dava tipo assim, 10% do valor do curso. E era meu aniversário. E um amigo me ligou, né, para dar os parabéns. Ele e a esposa. E eu falei, cara, eu vou pedir para ele. Eu vou pedir como um presente de aniversário. Não, eu já tenho. O máximo que pode acontecer é ele falar, não, agora eu não posso. Beleza, né? Mas eu vou arriscar. Gente, ele falou sim. No mesmo dia eu comecei a fazer o curso. Porque quando você compra isso, é realmente ganhar tempo, né? Você comprou, você recebe senha, login e entra e começa. E foi tudo o que eu precisava para desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Então, sim, você compra tempo. Lu, eu entendi o link do curso, mas qual curso? O meu programa ou algum outro que eu tenha mencionado? E então, a gente compra tempo, a gente, sim, muda a nossa história e, sim, a gente produz vida na nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. Por isso, o grupo. Por isso é tão importante que você tenha em mente que quando você conversa com uma amiga e ela não está no mesmo movimento que você, não faz sentido para ela o que você está falando. Lu, eu já passo o link, mas é só você entrar em eueminhacasaorganizada.com.br que você cai direto no meu site, lá já dá para fazer a inscrição. E, nossa, vai ser super bem-vinda ter você no programa, ainda mais que a gente mora pertinho. Perfeito. E... ai, fiquei muito feliz. Então, assim, pensem nisso. Até me perdi no que eu tava falando.
agora, Lu? Alguém me lembra aí, gente? Onde que eu estava? Então, sim, né? Para mim chegar onde eu cheguei, eu precisei estar em um grupo. Precisei estar com mulheres que falavam e queriam a mesma coisa que eu. Por quê? O que eu acredito? Né? Quando 2 ou 3 reunidos estão no mesmo propósito, e nós estamos em nome de Jesus, porque quando nós mudamos a nossa casa, o nosso ministério começa em casa, Ele está no meio e o sim e o amém vem dele. Vem dele, independente da sua religião. Se você chama de Deus, de Cristo, de universo, isso é independente. Você precisa do sim e do amém de Deus. Então, quando você está reunido ali com todo mundo no mesmo movimento, no mesmo sentido, no mesmo propósito, você muda o seu mundo e de todos ao redor. E falando em seu mundo, uma coisa que é muito interessante, cada uma tem um tempo. E ali, né, quando você está nesse movimento aqui que nós estamos falando, você tem que respeitar o tempo do outro e o outro respeita o seu tempo. Então você não é pressionado a nada. A minha irmã, ela é mais nova que eu, ela é bem mais nova que eu, 12 anos mais nova que eu, e ela entrou nesse mundo de internet, de tudo, muito antes que eu. E nessa época eu patinava querendo ser artesã, e ela falou para mim assim, Marjorie, tudo bem, mas escolhe uma coisa para ser o seu trabalho. Naquele momento que ela falou, não fez sentido para mim, nenhum. Eu entendi o que ela falou, mas não fez sentido. E eu ainda andava sozinha. Sabe quanto tempo levou para fazer sentido o que ela falava? Uma média de 5 anos. Por quê? Primeiro, ela foi exemplo para mim. O que ela falou naquela época que ela estava começando fez sentido porque eu vi acontecendo. Então hoje, quando eu falo para você que é começando pela sua casa, que é se organizando, que é tendo percepção do seu horário que vai fazer a diferença, é porque eu fiz esse caminho. Então eu posso te ajudar a carregar a sua carroça sem pesar a minha carroça. Entende? É uma troca. E quem chegou agora e não escutou a história da carroça, essa live vai ficar gravada, você pode voltar lá no começo e ouvir, tá? A última pergunta para a gente finalizar é, Marjorie, você é feliz ou você está feliz ou você está em busca de ser feliz? Bom, eu hoje sou feliz. Não porque eu tenho tudo, porque eu ainda estou buscando muita coisa, principalmente a nível de material. Eu tenho plenitude espiritual hoje. Quando eu falei lá para vocês que a gente faz, né, a gente faz uma meta, né? Qual é a sua meta? E você sabendo qual é a sua meta, você tem como alcançar e pegar a peça certa do seu quebra-cabeça. A minha meta é vida plena. E o que significa vida plena para mim hoje? Vida plena para mim é fazer o que eu quero fazer, ver a minha vida sendo exemplo e podendo ajudar outras mulheres. E com isso, com esse trabalho, eu alcançar o coração das crianças. Marjorie, o que isso tem a ver? O meu ministério principal é com crianças, é levar crianças para Cristo. E por que eu fui trabalhar justo com mulheres? Porque as crianças precisam de mães centradas, precisam de mães felizes dentro da casa e precisam de mães organizadas e que estejam bem, que estejam vivendo uma vida plena. Porque uma vez uma criança, ela tinha 5 anos, aproximadamente 5 anos, ela falou para mim assim, titia, eu falei para minha mãe vir para a salinha, porque ela precisa conhecer Jesus. Sabe? Não é estar na igreja. Pelo contrário, né? Eu acho que eu fiz muito mais depois que eu fui mandada
enfim, né? Mas não é estar na igreja, é ser a igreja na vida das pessoas para que eu possa alcançar o coração das crianças. Então, para mim alcançar o coração das crianças, eu e a tia Neide tem um curso que é do Ministério Infantil, voltado para líderes de Ministério Infantil. A tia Neide ensina recursos visuais, contação de história, e eu faço o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu faço essas mulheres voltarem para casa, terem um ministério pleno, não picado. Não ser uma pessoa na igreja que faz um monte de coisa, mas não alcança realmente vida e produz vida. Então, sim, hoje eu posso dizer que eu sou feliz. A minha felicidade não depende das circunstâncias. Fico triste, fico aborrecida, fico. Né? Eu entrei na menopausa agora em fevereiro. E é tenso, né? Porque você tem algumas mudanças, assim, muito aparentes. E por eu já estar tão plena em Cristo e na minha profissão, e tão já sabendo que faz sentido para mim, a menopausa está tendo uns efeitos bem menores. É claro que eu procurei conhecer o pompoarismo, né? Fui em busca de coisas que diminuem o meu sofrimento e a minha dor nos sintomas da menopausa. Isso é um dinheiro bem pago, gente. Se você está entrando na menopausa, busque ajuda sim. Não precisa ser aquele sofrimento que a gente vê, não. Então, a menopausa para mim, eu falo que eu irradio um calor próprio. Então, aonde eu tô, às vezes começa a fazer calor, de repente desliga ventilador, liga ventilador, pega coberta e tá tudo bem, né? Acredito que minha família não sofreu tanto com a menopausa, com exceção do meu marido, que quando eu dou piti, ele tem que me amar muito. Mas tá tudo bem, né? Obrigada! Gente, eu vou abrir agora para conversas. Acena para mim quem quer que eu chame para fazer uma pergunta. E aí a gente pode responder agora, né? Alguma pergunta ao vivo, alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que você queira perguntar, ou acrescentar mesmo para quem está nos assistindo ou quem vai assistir ainda. E enquanto você me acena, eu tomo água. Ou eu posso chamar aleatoriamente, mas eu acho que não fica legal não, né? Gente, acabei de falar da minha irmã, né? Que foi quem me deu essa sacada. E deixa eu falar uma coisa, um detalhe sobre uma coisa que eu aprendi com ela há um bom tempo. A gente não tem que forçar ninguém a fazer nada. A gente dá o caminho e fica de prontidão quando ela precisa de alguma coisa, né? Isso é muito bom. Ela é minha irmãzinha caçula, mas tem me ensinado muito nesse caminho. Então vamos lá. Posso chamar alguém para conversar? Posso chamar você, Ilma? Essa live vai ficar gravada. Quem não assistiu ou por alguma razão, porque o horário também não foi muito propício. Mais alguém que queira conversar comigo, que queira perguntar alguma coisa? Isso não tem graça, gente. Vocês não têm noção do que meu marido está fazendo aqui do meu lado. Esse negócio de ao vivo é complicado. Lu, posso te chamar? Elô? Gente, eu entendo perfeitamente. Ser pega de surpresa não é fácil. Como nós já estamos com quase 2 horas de live, eu respondi todas as perguntas que vieram, ficaram algumas, mas eram repetidas, tá? E a gente pode estar fazendo outras, né, conforme vocês forem precisando. Ah, tá. Alguém me perguntou aqui o seguinte: Marjorie, você consegue conciliar sono, trabalho, artesanato, casa, marido, filhos e ainda exercício físico? Pergunta foi boa, né? Sim, eu consigo.
E agora eu tô lendo um livro que fala sobre os horários de fazer as coisas, então tá ficando mais fácil de fazer isso, porque eu tô colocando no meu planejamento. Então os exercícios físicos eu não faço mais à noite, eu faço quando eu acordo de segunda a sexta. E às vezes no domingo. E sim, é importante que você faça isso. Ah, mas e se na minha roda do tempo eu ver que eu só tenho 1 hora disponível? Sim, é possível você organizar, acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho melhor. E o exercício físico pela manhã ou na hora que você acorda vai fazer toda a diferença para que você tenha energia suficiente para fazer o que você precisa fazer, tá bom? Você ainda pratica o milagre da manhã? Não. Eu não faço mais os salvadores de vida como a gente viu no livro, porque assim, não que não faça sentido, faz sentido. Só que eu não faço naquela ordem engessada mais. Eu cumpro, né, aqueles requisitos, que é fazer o silêncio, a leitura, faço a escrita, a meditação eu faço ali na hora do silêncio, mas não faço naquela ordem. Certo? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento. E eu quero finalizar dizendo que você não está sozinha, tá? Você tem sim aonde buscar ajuda, você tem sim uma possibilidade de mudar e transformar a sua vida. A Gisele que está aqui, deixa eu ver se ela ainda está. A gente passou 15 dias juntas e literalmente ela viveu isso de me levar para casa dela e a gente organizar algumas coisas. Gisele, acena se você quiser contar como foi a sua experiência. Não, Ilminha, tudo bem. Tranquilo, a gente marca uma, nós duas. E a Gisele teve essa oportunidade. Ela entrou nos primeiros passos e a gente ficou 15 dias organizando as coisas que ela precisava e ela sentiu a diferença que é estar com alguém e fazer as coisas naquele tempo que ela determinou. A Bia, que está aqui agora, beijo, Bia, que alegria te receber. A Bia agora, ela entrou na época que eu comecei, a Bia viu toda a minha caminhada, se ela assistir a live desde o começo, ela pode comprovar o que a gente viveu juntas, né, nos grupos, e foi muito, muito bom, porque a gente cresceu muito, e fica aqui a minha gratidão, o meu agradecimento mesmo, de estar aqui com vocês hoje. Gente, então para finalizar com chave de ouro, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Nós ficamos 2 horas falando, porque eu sou uma pessoa que fala pouco, né? E ainda mais quando tem que responder alguma coisa. Mas foi assim, um prazer para mim estar aqui com vocês. Foi um prazer para mim vencer essa dificuldade de fazer live e ter vocês, né, como minhas parceiras, né, nesse momento. E o meu recado para vocês é: não precisa ficar sozinho. Como eu comecei dizendo, você não está sozinho. Você não é a única que tem dificuldades em relação ao tempo e às suas atividades domésticas. Você só não faz melhor porque você ainda não aprendeu a fazer. Então o programa Eu e Minha Casa Organizada está aqui para te ensinar, para caminhar, para ver a sua realidade, a sua necessidade. E acredita em mim, cada casa é um caso. Ninguém, assim, vive igualzinho a outra pessoa. A sua dificuldade, às vezes o seu desafio não é maior do que o de ninguém, mas é o seu, por isso ele tem sido tão grande. Então venha participar com a gente. Entra lá, eueminhacasaorganizada.com.br. Eu estou subindo artigos para lá toda semana que podem te ajudar a começar. O Instagram, nós voltamos para os baby steps porque é o primeiro passo, é necessário. Ainda tinham pessoas que tinham dúvidas e eu não me canso de falar de baby steps, eu não me canso de falar do sistema Fly Lady, porque ele é a base do meu programa. Se você quiser começar por ele,
é um começo que vale a pena, que você vai conseguir sim sair de onde você está. E se você quiser me levar para sua casa, eu estou à disposição. E hoje, como eu falei, hoje eu tenho 40 alunas. Então é claro que a minha disposição não é igual eram nos grupos, né? Hoje a gente vai para dentro da casa uma da outra, vê a gaveta uma da outra, limpa a geladeira junto, lava a roupa junto. Tem uma amiga que essa semana eu ensinei para ela como que ela lavava na mão, porque a máquina dela quebrou. E coincidentemente a minha também tinha quebrado, então foi muito legal, a gente lavou roupa junto. E é divertido. Juntas é mais divertido. Às vezes algumas pessoas se sentem um pouco pressionado quando você vê ali, né, 30 dias. Então lá no programa não tem essa pressão, é no seu tempo, é no seu momento. Eu comentei que os primeiros vídeos lá do programa são muito ruins, né? Eu não tinha, né, equipamento necessário, não sabia mexer e tinha muita vergonha de gravar vídeo. E agora em junho eu já vou fazer a minha primeira atualização lá do programa. Mas esses vídeos que foram o começo vão ser um bônus para vocês verem como que começou. Vai ter o nome Começou Assim. Por quê? Porque você também pode começar a divulgar o seu trabalho, a ter uma vida mais plena. Basta que você siga um passo de cada vez e não seja sozinha. Combinado? Amém, Bia. Deus abençoe você, a sua casa, a sua filha. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, estou muito orgulhosa de você também. E eu espero ver vocês mais vezes. Eu vou subir agora esse vídeo lá para o YouTube. Não vou fazer edição, tá, gente? Vou deixar ele como tá aqui. E se tudo correr bem, subo também para o IGTV. E vocês podem assistir quantas vezes quiser, colocar mais perguntas e a gente vai estar respondendo. Se vocês quiserem mais momentos como esse, mais tempos assim, conversando, a gente pode organizar e você pode deixar temas específicos que vocês queiram falar. Quais os temas que eu mais assim gosto de falar e para a organização doméstica são essenciais? Produtividade e inteligência emocional, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas ou um tema específico dentro dessa área, é só me mandar que eu faço, elaboro e a gente coloca os vídeos, seja no YouTube ou ao vivo, como vocês preferirem. Combinado? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E eu vou fazer um pedido. Sim, eu quero muito, muito, muito fazer um pedido para vocês. Quando vocês entrarem lá no canal, é Marjorie A. Barbosa, se inscrevam, compartilhem para que esse trabalho cresça também na internet. Quando você vê o trabalho de uma amiga, seja qual for o mercado que ela tem trabalhado, se ela já colocou na internet, faça isso por ela. Se inscreve, compartilha, curte as coisas que ela faz, isso faz toda a diferença para o trabalho dela e para o meu. Então eu vou pedir para vocês, entrem lá no canal, se inscrevam, mostrem esse vídeo para mais alguém, ou os vídeos que tem lá, se fizerem sentido para você. Vai no Instagram também, segue lá, coloca perguntas, vamos movimentar as mulheres nesse mundo virtual. Combinado? Beijos, beijos Malvina, fica com Deus. Eu também estou muito feliz, Malvina. Muito feliz com tudo que Deus tem proporcionado para nós e para todas nós, né? Porque está todo mundo evoluindo de uma forma exponencial agora. Eu tenho visto o crescimento de muitas amigas. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Eu aviso aqui e lá no Instagram e no grupo. Sim, aqui no Facebook tem o grupo Eu e Minha Casa Organizada. Entra lá também para você estar acompanhando todo esse trabalho. Beijo, gente. E agora eu vou de verdade.